Existe um momento na vida de cada pessoa em que tudo desmorona. O casamento acaba. O negócio falha. A conta bancária zera. A reputação que você construiu por anos é destruída em dias. E naquele momento, enquanto você está de joelhos, cercado pelos escombros do que costumava ser sua vida, uma pergunta atravessa sua mente como uma lâmina afiada. Por que eu? Mas e se eu te dissesse que essa pergunta está completamente errada? E se a verdadeira pergunta fosse: para quê? Antes de continuar, se você quer entender os segredos mais profundos sobre transformação pessoal e os mistérios que a maioria das pessoas nunca descobrirá, aperte o like agora e se inscreva neste canal. Porque o que você está prestes a descobrir nos próximos 15 minutos pode mudar completamente sua perspectiva sobre fracasso, perda e renascimento. Meu nome está nas sombras desta narrativa, mas o que importa não sou eu. O que importa é a verdade que carrego. Uma verdade que observei em dezenas de casos, em centenas de histórias, em milhares de vidas despedaçadas que se reconstruíram mais fortes. E essa verdade é simples, brutal e libertadora. Você precisa morrer para realmente viver. Não estou falando de morte física. Estou falando de algo muito mais profundo e, paradoxalmente, muito mais doloroso. Estou falando da morte do ego, da morte da identidade que você construiu, da morte das ilusões que você alimentou, da morte da versão de você que simplesmente não funciona mais. Pense em uma lagarta. Ela passa semanas, talvez meses, rastejando, comendo, sobrevivendo. Aquela é toda a sua realidade. Aquele corpo lento, vulnerável, limitado, é tudo o que ela conhece. Mas então, algo acontece. Um impulso biológico que ela não compreende a força a tecer um casulo ao seu redor. E dentro daquele casulo, algo extraordinário e aterrorizante ocorre. A lagarta não se transforma gradualmente em borboleta. Não. Ela literalmente se dissolve. Seu corpo se desintegra em uma sopa celular. Tudo o que ela era deixa de existir. Imagine o terror. Se aquela lagarta tivesse consciência, ela experimentaria isso como morte total, aniquilação completa, o fim absoluto de tudo que ela conhecia como real. Mas é exatamente nessa dissolução, nessa morte aparente, que a mágica acontece. Daquela sopa celular, daquele caos molecular, emerge algo completamente novo. Algo que pode voar. Algo que vive em uma dimensão totalmente diferente da anterior. Essa é a metáfora perfeita para o que acontece quando sua vida desmorona, quando você perde tudo. Quando a pessoa que você pensava ser simplesmente não existe mais, você não está apenas passando por uma fase difícil. Você está morrendo. E isso é a coisa mais sagrada que pode acontecer com você. Deixe-me te contar sobre um homem que conheci. Vamos chamá-lo de Roberto. Roberto era um executivo de sucesso, ganhos de 6 dígitos, casa grande, carro importado, esposa bonita, 2 filhos em escolas particulares caras. Ele era, por todos os padrões sociais, um vencedor. E, então, em um período de 6 meses, tudo implodiu. A empresa onde ele trabalhava há 15 anos foi vendida. Ele foi demitido. Sem aviso. Sem preparação. 2 meses depois, sua esposa pediu o divórcio. Ela tinha um caso há anos, mas esperou até ele estar financeiramente vulnerável para sair. Roberto me disse que houve uma noite específica em que ele estava sentado no chão de um apartamento vazio. Ele teve que vender a casa, cercado por caixas de papelão, bebendo uísque barato direto da garrafa, quando percebeu algo aterrorizante. Ele não sabia quem era. Sem o título executivo, sem a esposa, sem a casa, sem os símbolos externos de sucesso. Ele era ninguém. Um vazio. Um fantasma. E sabe o que aconteceu depois? Roberto passou os próximos 18 meses no que ele descreveu como inferno pessoal. Depressão. Ansiedade. Noites sem dormir. Dias sem propósito. Ele me disse: eu morri. A pessoa que eu era simplesmente deixou de existir. E durante muito tempo, nada surgiu para substituí-la.
Mas então, lentamente, algo começou a acontecer. Sem a pressão de manter uma imagem, sem a necessidade de impressionar os outros, sem o peso das expectativas externas. Roberto começou a se fazer perguntas que nunca tinha feito antes. Perguntas reais, perguntas assustadoras. O que eu realmente quero? Quem eu sou quando ninguém está olhando? O que me faz sentir vivo, não apenas bem-sucedido? 3 anos depois, Roberto estava irreconhecível. Não fisicamente, embora ele tivesse emagrecido 15 quilos e deixado crescer uma barba, mas energeticamente, espiritualmente. Ele tinha começado uma pequena consultoria ajudando empresas familiares a atravessar transições. Ganhava 1/3 do que ganhava antes, e era 10 vezes mais feliz. Ele tinha um relacionamento novo, construído em honestidade absoluta, não em aparências. Ele via os filhos com mais frequência e, mais importante, estava realmente presente quando estava com eles. Eu precisava morrer, ele me disse. A pessoa que eu era estava vivendo a vida de outra pessoa, seguindo o script de outra pessoa. E enquanto aquele eu existisse, o eu verdadeiro nunca poderia emergir. Isso é a bênção da ruína, a dádiva do colapso, o presente envenenado do fracasso total. A sociedade nos mente constantemente sobre isso. Nos dizem que o sucesso é linear, que você estabelece metas, trabalha duro e progride consistentemente em direção a elas, que interrupções são falhas, que voltar atrás é perder, que desmoronar é o pior destino possível. Mas isso é uma fantasia, uma ilusão perigosa que mantém milhões de pessoas presas em vidas que secretamente odeiam. A verdade é que a vida não é linear, é cíclica, é uma espiral, e os momentos mais importantes, os momentos de verdadeira transformação, sempre, envolvem morte e renascimento. Pense nos grandes mitos da humanidade. Jesus morre na cruz e ressuscita. Osíris é despedaçado e remontado. Fênix se consome em chamas e renasce das cinzas. Inanna desce ao submundo e emerge transformada. Esses não são apenas histórias bonitas, são mapas, modelos arquetípicos de como a transformação profunda realmente funciona. São a sabedoria condensada de milhares de anos de experiência humana sobre como realmente mudamos. Você não pode se tornar quem você precisa ser enquanto ainda está agarrado a quem você foi. É impossível. É como tentar encher um copo que já está cheio. Primeiro você precisa esvaziar. Você precisa quebrar. Você precisa morrer. E aqui está o paradoxo cruel e maravilhoso. Você não pode escolher isso. Não realmente. Você pode entender intelectualmente. Pode até desejar transformação. Pode ir a retiros espirituais, ler livros de autoajuda, contratar coaches. Mas a verdadeira morte do ego, a verdadeira dissolução da identidade falsa, nunca acontece porque você decide. Ela acontece porque a vida decide por você. Ela acontece quando você perde o controle, quando suas defesas são despedaçadas, quando você é forçado, contra sua vontade, a soltar tudo que pensava que o definia. É por isso que as maiores transformações sempre vêm das maiores tragédias. Não porque a tragédia em si é boa, ela é horrível, brutal, injusta, mas porque ela faz o que você nunca faria voluntariamente. Ela mata quem você pensava que era. Existe uma história zen sobre um monge que carregava 2 copos de água. Em um copo, a água estava cristalina. No outro, estava suja, cheia de sedimentos. Um estudante perguntou: "Mestre, por que você carrega a água suja?" O monge sorriu e disse: "Porque até eu esvaziar este copo completamente, nunca poderei enchê-lo com água limpa. Suas crenças limitantes são a água suja, seus medos inconscientes, suas compensações neuróticas, suas necessidades de aprovação, sua adicção a controle, todos os mecanismos psicológicos que você desenvolveu para sobreviver, mas que agora o impedem de viver. E enquanto você os mantiver, enquanto eles ocuparem espaço dentro de você, não há lugar para o novo crescer."
A ruína força o esvaziamento. O colapso cria o espaço vazio necessário. A morte do ego abre a porta para o renascimento. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Esse processo não é rápido, não é limpo, não é inspirador enquanto está acontecendo. A lagarta no casulo não está tendo pensamentos elevados sobre transformação. Ela está se desintegrando. Se você pudesse perguntar a ela como está se sentindo, ela diria: estou morrendo. Estou aterrorizada. Tudo está acabando. Quando você está no meio do colapso, não parece uma bênção. Parece uma maldição. Parece injusto. Parece o fim. E de certa forma, é. É o fim de uma versão de você que precisava terminar. O problema é que nossa cultura não tem paciência para esse processo. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, de soluções rápidas, de transformações de fim de semana. Alguém perde o emprego e 3 dias depois, amigos e familiares já estão perguntando: e aí, já encontrou algo novo? Alguém termina um relacionamento de 10 anos e 2 semanas depois, as pessoas já estão dizendo: você precisa seguir em frente. Mas a verdadeira transformação não funciona assim. O casulo não se abre em 3 dias. A semente não germina durante a noite. A ferida profunda não cicatriza com um band-aid e pensamento positivo. Você precisa de tempo. Você precisa de escuridão. Você precisa de silêncio. Você precisa da coragem de ficar na ruína sem tentar consertá-la imediatamente, sem tentar voltar para quem você era, sem tentar pular para uma nova identidade antes que a velha tenha realmente morrido. Esse é o teste. Essa é a iniciação. Você consegue sentar no vazio? Você consegue habitar o espaço entre quem você foi e quem você está se tornando? Você consegue tolerar a incerteza, a falta de forma, o não saber? A maioria das pessoas não consegue. Elas entram em pânico. Elas se agarram aos destroços da velha identidade. Elas constroem apressadamente uma nova persona antes que a antiga tenha sido completamente compostada. E então, se perguntam por que continuam, repetindo os mesmos padrões apenas com roupas diferentes. A bênção da ruína só se manifesta completamente quando você tem a coragem de realmente morrer. Não simbolicamente, não metaforicamente, mas de verdade, na experiência vivida do seu dia a dia. Quando você pode dizer: eu não sei quem sou, eu não sei o que vem depois, eu não sei se vou sobreviver a isso. E mesmo assim, eu permaneço aqui. Eu permaneço presente. Eu permaneço aberto. Essa abertura na morte é o que permite o renascimento. Essa rendição na ruína é o que cria o espaço para o novo emergir. Deixe-me compartilhar outra história. Uma mulher chamada Sofia. Ela tinha tudo planejado. Carreira brilhante como advogada, noiva perfeito, casamento marcado para daqui a 6 meses. E então ela descobriu que estava doente. Não algo terminal, mas algo que exigiria anos de tratamento, que mudaria seu corpo, que a forçaria a desacelerar completamente. O noivo não conseguiu lidar. Terminou o relacionamento. O escritório de advocacia, que prometia parceria, começou a passar seus casos para outros advogados. Em 3 meses, Sofia perdeu não apenas sua saúde, mas sua identidade inteira. Tudo que ela tinha construído simplesmente evaporou, ela me disse. Houve um momento em que eu estava deitada na cama do hospital, sozinha, olhando para o teto, e percebi que não tinha mais nada para perder. Nada. E essa percepção foi simultaneamente a coisa mais aterrorizante e mais libertadora que já senti. Durante a recuperação, Sofia fez algo que nunca tinha feito antes. Ela parou. Simplesmente parou. Não tentou consertar. Não tentou reconstruir imediatamente. Não tentou provar nada para ninguém. Ela permitiu-se estar completamente quebrada, completamente perdida, completamente vazia. E naquele vazio, algo estranho aconteceu. Ela começou a ouvir uma voz interior que tinha sido abafada por décadas de ambição e expectativas externas.
Uma voz que dizia coisas que sua mente de advogada nunca teria tolerado. Você nunca quis realmente ser advogada. Você queria a aprovação do seu pai. Você nunca amou aquele homem. Você amava a ideia de ser escolhida. Você nunca viveu um dia sequer para você mesma. Hoje, 5 anos depois, Sofia é terapeuta especializada em trabalhar com pessoas que passam por crises de saúde. Ela ganha menos, trabalha mais e diz que finalmente está viva pela primeira vez. Eu precisava que minha vida antiga morresse completamente, ela me contou, porque enquanto ela existisse, mesmo que em ruínas, eu tentaria reconstruí-la. E reconstruir algo que nunca deveria ter existido em primeiro lugar é a definição de insanidade. Isso nos leva a uma verdade profunda. Nem toda ruína é criada igual. Existe a ruína que acontece quando você está no caminho errado e a vida está tentando te redirecionar. E existe a ruína que acontece quando você está no caminho certo, mas a versão antiga de você não consegue ir aonde você precisa ir. Ambas são dolorosas. Ambas parecem injustas, mas a primeira é correção de curso. A segunda é evolução necessária. Como você sabe a diferença? Você não sabe. Pelo menos não no momento. É só depois, quando você está do outro lado, que consegue olhar para trás e entender. E essa incerteza, essa impossibilidade de saber, é parte do teste. A transformação real exige fé. Não fé religiosa necessariamente, embora possa ser, mas fé no processo. Fé de que há uma inteligência operando na sua vida que é mais sábia que seu ego assustado. Fé de que a destruição pode ser criativa. Fé de que a morte pode levar ao renascimento. Os antigos alquimistas tinham um conceito chamado nigredo, o estágio de escurecimento. Era o momento no processo alquímico onde tudo apodreceria, escureceria, pareceria completamente arruinado. Os alquimistas inexperientes entravam em pânico nesse estágio achando que tinham falhado. Mas os mestres sabiam. O nigredo era essencial. Sem a morte completa do material original, não haveria transformação em ouro. Sua vida funciona exatamente assim. O nigredo é quando tudo escurece, quando você não vê saída, quando parece que você falhou completamente. Mas os mestres da vida sabem, esse é o estágio mais importante. É aqui que a verdadeira alquimia acontece. E quando ele emerge, quando você finalmente sai do outro lado, você não é a mesma pessoa que entrou. Você não pode ser. Você passou pelo fogo. Você foi reduzido a cinzas. E o que cresceu daquelas cinzas é algo que nunca poderia ter existido se a versão anterior de você não tivesse morrido completamente. Você se torna mais compassivo porque experimentou sofrimento real. Você se torna mais autêntico porque não tem mais energia para máscaras. Você se torna mais corajoso porque já enfrentou seu maior medo, a aniquilação do eu, e sobreviveu. Você se torna mais sábio porque pagou o preço do conhecimento em carne e sangue, não apenas em conceitos. A pessoa renascida não é apenas uma versão melhorada da antiga, é algo qualitativamente diferente. É como comparar uma lagarta com uma borboleta. Sim, tecnicamente são o mesmo organismo, mas funcionalmente, experiencialmente, existencialmente, são criaturas completamente diferentes vivendo em mundos completamente diferentes. E aqui está a parte que ninguém te conta. Depois que você passa por esse processo uma vez, algo muda permanentemente. Você nunca mais tem o mesmo medo da ruína. Não porque você se torna invencível ou porque nada ruim pode acontecer, mas porque você sabe, em um nível celular profundo, que você pode morrer e renascer. Você já fez isso. A morte perdeu seu poder sobre você. Isso não significa que você busca o sofrimento. Não significa que você é imprudente com sua vida. Mas significa que você para de viver com medo paralisante. Você para de segurar tão apertado. Você para de tentar controlar tudo. Porque você sabe que mesmo se tudo desmoronar de novo, e eventualmente desmoronará, porque a vida é cíclica,
Você tem a capacidade de renascer. Essa é a verdadeira liberdade. Não a liberdade de nunca sofrer, mas a liberdade de saber que você pode atravessar qualquer sofrimento e emergir transformado. Então, se você está passando por ruína agora, se sua vida está desmoronando, se tudo que você construiu está se despedaçando, eu não vou te dizer que está tudo bem. Não está. Eu não vou te dizer para ser positivo. Isso é insulto. Eu não vou te dizer que acontece por uma razão. Isso é simplificação grosseira. O que eu vou te dizer é isto. Você está morrendo. E isso é sagrado. Você está no casulo. E isso é necessário. Você está sendo dissolvido para que algo novo possa emergir. E embora seja aterrorizante, embora seja doloroso, embora seja a experiência mais difícil que você já passou, é também a única porta para a vida que você realmente veio viver. Não fuja. Não se anestesie. Não tente consertar rápido. Morra completamente. Entregue-se totalmente. E confie que do outro lado dessa morte, algo verdadeiro, algo autêntico, algo poderoso, está esperando para nascer. A bênção da ruína não é que ela te faz feliz, é que ela te faz real. E apenas o que é real pode verdadeiramente viver. Permita-se o luto, permita-se a raiva, permita-se a confusão total. Mas em algum lugar, no fundo de tudo isso, mantenha uma pequena chama de confiança. Não confiança de que tudo vai dar certo da maneira que você esperava, mas confiança de que você está sendo reformulado em algo mais verdadeiro. E quando você finalmente emergir, e você vai emergir, você olhará para trás e entenderá. Você verá que a pessoa que você era tinha que morrer. Não porque era má ou errada, mas porque era uma versão inicial, um rascunho, uma casca que você precisava superar. A borboleta não sente pena da lagarta. Ela é grata pela jornada. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se essas palavras ressoaram com algo que você está vivendo agora, eu preciso que você faça duas coisas. Primeiro, deixe seu like. Isso ajuda mais pessoas que estão passando pela mesma transformação dolorosa a encontrar esta mensagem. Segundo, se inscreva neste canal e ative o sino de notificações, porque continuaremos explorando as verdades mais profundas sobre transformação, morte do ego e renascimento espiritual que ninguém mais tem coragem de dizer. Você não está quebrado. Você está se transformando. E a diferença entre esses dois estados é tudo.